Olá, paz do Senhor a todos, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao canal. Esse aqui é o segundo vídeo do canal. Graças a Deus, espero pela graça de Deus poder estar aqui sempre, trazendo alguma coisa que nos ajude na fé, a caminharmos, a estarmos firmes com Deus, que é o nosso maior objetivo enquanto nós estamos aqui na Terra, que estar firme com Deus é a nossa maior luta, nos manter firmes, principalmente nós jovens, que a nossa vida tem sido mais corrida que muitos adultos já, ou os avançados já em idade. Então, sempre que Deus permitir, eu estarei aqui para a gente partilhar um pouco da palavra de Deus, nos incentivarmos, vamos interagir, conversar. Nós somos jovens cristãos, e não, vamos interagir, vamos falar da palavra, vamos nos fortalecer para continuarmos fortes e firmes enquanto esperamos a vinda do Senhor Jesus. Eu sou a Inês Gonga e hoje nós vamos falar de um assunto não é muito falado, mas é muito relevante. Esse é o problema de muita coisa, né? Que não é falada, mas são as coisas que deveriam ser faladas porque são as coisas que nós vivemos no nosso dia a dia. Então, hoje eu vou falar sobre um tema muito simples, mas muito importante, que é não desprezes as suas origens, para não desprezar as nossas origens. Eu estou a falar sobre esse tema porque eu sou angolana, eu moro em Angola, e aqui no meu país, o meu país é muito desprezado, muito menosprezado, mas isso acontece primeiramente pelos próprios angolanos, por nós próprios angolanos. Nós menosprezamos muito o nosso país. Declaramos palavras muito negativas sobre a nossa nação, sobre o nosso país, sobre as coisas que ocorrem aqui no nosso país. Isso acontece por quê? Porque nós temos um tipo de condição de vida aqui no nosso país que não é muito favorável. Não é muito favorável, então a maior parte do pessoal, principalmente jovens, o maior sonho de maior parte dos jovens angolanos é sair de Angola, conseguir uma chance, uma oportunidade para sair de Angola. Isso não é errado, não tem nada de errado em querer mudar a vida, em querer procurar melhores condições de vida, fazer outras coisas na vida. Isso não tem nada de errado. O errado é desprezarmos o que nós somos, o que nós temos. Nós até podemos mudar de país, de cidade, mas temos a origem numa cidade, num país, porque nascemos num país, numa determinada cidade. Então, nós podemos até mudar de vida, nós podemos mudar de país, de cidade, mas continuaremos a ser o que nós somos. Eu posso ir para o Brasil, para Portugal, mas não deixo de ser angolana. Eu sempre serei angolana porque nasci em Angola, na província do Uíja. Então, serei sempre angolana, bacongo, não mudarei nada. E o que eu tenho que fazer quando eu mudo de cidade ou de país? Não é maltratar o meu país, não é ou falar mal da minha nação, falar mal do lugar de onde eu saí, por mais que esse lugar não seja o melhor do mundo, porque não tem um país perfeito. Claro que tem os países mais desenvolvidos, né? Mas o nosso país está em fase de desenvolvimento, tem passado por muitas dificuldades, muitas lutas, mas é o nosso país e é o que nós temos. Eu gostaria de ler com os irmãos um versículo da Bíblia. Está lá em Jeremias, no capítulo 29, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz a todos aqueles que Ele permitiu que fossem levados prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia: construam casas para nelas habitarem. Plantem hortas e comam do seu fruto. Casem-se e tenham filhos, e que os vossos filhos e filhas se casem e tenham filhos eles também. Devem aumentar de número e não diminuir nessa terra.
Trabalhem pelo bem das cidades para onde vos levaram cativos. Peçam ao Senhor por ela, porque se essa cidade prosperar, a prosperidade será vossa também. O que eu quero explicar um pouco nesse capítulo, né, na palavra do Senhor, é que Deus permitiu, aqui no versículo 1 de Jeremias 29, diz que foi Deus que permitiu que o povo de Israel fosse levado para o exílio, cativo na Babilônia. Foi Deus que permitiu isso. E Deus manda uma carta através do profeta Jeremias para os israelitas que estão no cativeiro, que estão no exílio, que Deus lhes orienta para que eles, o que Deus está lhes dizendo é o quê? Se estabilizem no país onde vocês estão, se estabilizem nas cidades onde vocês estão, construam casas, casem-se, tenham filhos, plantem, porque Deus está dizendo, se estabilizem no lugar onde vocês estão. E Deus ainda orienta, e orem a favor dessa cidade, porque no bem da cidade vocês também estarão bem. O que eu quero dizer com isso é que nós nascemos em Angola, foi vontade de Deus que nós nascêssemos em Angola e vontade de Deus que nós fôssemos angolanos. Aqui ninguém escolheu, eu quero ser X, eu quero ser... Deus destinou, o fulano vai no mundo, vai ser brasileiro, vai ser português, vai ser angolano, Foi Deus que quis que nós nascêssemos angolanos. É Deus que quis que nós nascêssemos em Angola. Então, não tem por que nós desprezarmos isso. Não tem por que nós desprezarmos a nossa origem angolana, porque se Deus permitiu que a gente seja angolano, então devemos glorificar Deus, Ele sabe, porque ninguém escolhe o que quer ser, ninguém quer, quando vem ao mundo escolhe, eu quero ser X, eu quero ser fulano, ninguém escolhe, mas Deus permitiu que a gente fizesse isso, e que a gente nascesse aqui. E Deus continua dizendo ao povo, então estabilize, vocês já nasceram angolanos, por exemplo, já nascemos angolanos, vamos nos estabilizar no nosso país, vamos trabalhar para o bem do nosso país, vamos investir a nossa força para o bem do nosso país, vamos interceder pelo nosso país diante de Deus, porque na prosperidade do nosso país nós também seremos prósperos. Em vez de nós, quando queremos investir, quando queremos fazer alguma coisa, e pensarmos fora de Angola, deveríamos lutar, construir aqui nas nossas raízes, estabilizar as nossas raízes. Não importa se nós vamos sair depois, mas que a gente deixe aqui no nosso país coisas estáveis, um país estável, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos voltar sempre aqui. Porque é o nosso país é onde nós nascemos, é onde tem as nossas origens, mais cedo ou mais tarde nós vamos voltar. Não importa onde nós vamos, mas você vai ver qualquer coisa que acontecer lá fora, onde você estiver, você vai voltar em Angola. Então, o que Deus está nos dizer é o quê? Que devemos construir, devemos lutar para construir, para nos estabilizarmos no nosso país, para que o nosso país seja próspero. Nós nos levantamos muito contra o governo, contra tudo o que acontece aqui no nosso país, né? É verdade que nós não temos umas condições de vida muito favoráveis, aceitáveis aqui no nosso país, por conta de diversas coisas, mas que muitas vezes as coisas nós contribuímos, nós lutamos contra a corrupção, nós lutamos contra o lixo na rua, essa toda coisa, mas somos nós mesmos que pegamos, estamos no táxi, deitamos na janela, o bidão que nós usamos, o pacote da bolacha que nós comemos, deitamos pela janela do carro e sujamos as ruas, a estrada. Somos nós que deixamos o país totalmente sujo, totalmente degradado, para depois nós mesmos nos sentirmos mal e querer sair dele. Enquanto nós não lutamos e não contribuímos para que o país esteja limpo, estável, para nós poder vivermos as condições que nós mesmos criamos, é que depois nos fazem querer abandonar o nosso país. Então, se nós, primeiramente, nós mesmos, termos a consciência de que queremos construir um país, de que queremos construir uma cidade, um país que seja
diferente, seja limpo, que a corrupção seja combatida. Temos que começar nós mesmos. Porque somos nós que combater, que dizemos que o fulano no lugar X só se entra se você tiver dinheiro. Somos nós os primeiros que chegamos lá, não queremos ficar na bicha, não queremos ficar à espera. Nós já corrompemos alguém, já pagamos alguma coisa, porque não temos aquela paciência de esperar na fila. Mas é claro que muitas vezes é muito demorado, porque o processo de atendimento muitas vezes aqui é muito precário, né? Mas nós devemos dar o exemplo, nós devemos ser o exemplo que se ninguém começar, nunca ninguém vai fazer nada e vamos continuar do jeito que nós estamos, a fugir, a sair do nosso país. Todos só querem lutar para sair de Angola. O maior foco agora aqui é sair de Angola. Não tem problema você querer morar fora do país, não tem problema você querer estudar, não tem nenhum problema nisso. O maior problema está que nós queremos deixar o nosso país sem nada, degradado, para irmos trabalhar ou viver longe ou em outros países, sem se importar com o que acontece com Angola. Esse é o nosso país, é aqui onde nós nascemos, nós somos angolanos. Devemos lutar para que Angola seja um país limpo, um país diferente, um país com melhores condições para se viver, em vez de nós fugirmos, de nós sairmos sem deixar nada, sem deixar alguma coisa para algum dia que a gente volte e encontre alguma coisa na nossa nação. Não só de Angola, né, mas de vários outros países. Muita gente tem isso. É mais ou menos um complexo de inferioridade. E não é só Angola, que não encontramos isso em Angola, em vários outros países também. Mas o que eu quero dizer é que a gente deve lutar pelos nossos países, pelas nossas origens, construir, nos estabilizar, fazer de tudo, investir. Se o fulano não está a fazer, não está a exercer bem, você faz a diferença, marca a diferença, porque se o outro faz, você também vai fazer. Ah, não, o país já tem dono. Essa é uma expressão que eu ouço muito aqui no nosso país. O país já tem dono, então eu vou ficar. Principalmente nós jovens, então, os jovens que bebem, então é pior. Os jovens que bebem é pior, porque eles dizem, o país já tem dono, ainda quer estudar, não vou ter não sei o quê. Então fica a destruir a vida, a beber, fumar, nas drogas e tudo que é coisas que só destruem a vida, porque o país já tem dono, mas o dono do país não vai viver para sempre. Alguém um dia terá que lhe substituir. Então, se você não tem a formação, se você não está pronto, como é que vai substituir essa pessoa? Ou como é que você vai chegar e pegar o lugar dessa pessoa se você não está pronto, não tem formação para isso? Então devemos, apesar de tudo que acontece, do jeito que nós vivemos, devemos fazer o quê? É nos formar, é fazer o que a gente pode fazer. É fazer o que a gente pode fazer para que o nosso país não acabe assim, que Angola não acabe assim, porque eu creio que Deus ainda vai fazer grandes coisas nessa nação. Eu creio que Deus vai usar os jovens dessa nação para fazer grandes coisas neste país. Então vamos fazer de tudo pelo nosso país, pela nossa nação. Estamos numa época das eleições. Vão acontecer as eleições daqui a pouco. Então vamos mesmo votar, vamos fazer o que a gente pode fazer, né? Vamos fazer o que nós podemos fazer, porque o que Deus disse, no bem do país nós também estaremos bem. Se Angola desenvolver, nós também não precisaremos mais procurar fora as coisas que podemos encontrar aqui. Se nós investirmos, se nós nos dedicarmos no nosso país, não tem por que nós ir procurar as outras coisas fora. Mas enquanto nós só tivermos os olhos fora do país, e aqui dentro nunca fizemos nada, nunca vamos conseguir chegar a lado nenhum e vamos continuar a culpar as pessoas, que podemos culpar, mas não muda nada.
Então, vamos fazer nós a nossa parte. Você tenha mesmo bom senso. Não jogue o lixo no chão. Não faça necessidades maiores na rua. Não destrua o meio ambiente da cidade de Angola. Não faça isso. Dá mesmo o teu exemplo. Se o outro está a fazer, deixa fazer. Você dá o teu exemplo. Faz a tua parte. Porque a salvação até é individual. Ninguém será salvo pendurado-se no outro. Por isso é que muita gente hoje não aceita ter um relacionamento com Deus, não aceita entrar numa igreja, numa religião, porque a igreja X, o pastor X fazem isso e aquilo, por isso eu mesmo prefiro ficar em casa. Você pode ficar em casa até, mas ele pode estar fazendo a mesma coisa dele errado, mas ele é que está na vida cristã. Ele está na vida cristã e você, através da vida dele, que não quer receber Jesus. Mas isso não será justificativa. No dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja, isso não será justificativa. Por causa do fulano de tal, eu não recebi Jesus, eu não me converti, eu não fiz isso. Não será justificativa, porque a salvação é individual. Então vamos mesmo ter mais orgulho das nossas origens. Não sou angolana, não sou de qualquer nacionalidade, de onde você esteja a ver esse vídeo. Tenha mesmo orgulho do que você é. Podes mudar de país, com certeza, de cidade, mas nunca esqueça, nem menospreze as tuas origens. Uma coisa também que acontece muito aqui em Angola é de palavras. As palavras, os angolanos são as pessoas que mais amaldiçoam o país com palavras. As palavras dos angolanos são: esse país está mal, esse país mesmo não vai mais. A Bíblia diz que o poder da morte da língua está na ponta o poder da morte da vida está na ponta da língua. E as palavras que nós mesmos declaramos sobre a nossa nação é que tem feito o que hoje a gente vive. Muita gente não pode não acreditar, mas as palavras têm um poder que Deus falou que tem. No mundo espiritual tem algo, tem poder. O que nós declaramos no mundo espiritual é muito relevante. Então, vamos mesmo parar de falar também mal do nosso país. Meça mesmo das tuas palavras quando você estiver a declarar sobre o teu país, porque o que você fala é o que você vê depois. As tuas palavras é que se materializam. As palavras que nós falamos, que nós declaramos sobre a nação, nós próprios é que amaldiçoamos o nosso país em primeiro lugar. Nós mesmos é que falamos as coisas erradas e os outros que vêm de fora só acrescentam no que nós mesmos já começamos. Nós não temos a vontade de erguer o nosso país, de ser uma nação limpa, uma nação redimida, uma nação diferente. Não temos essa vontade porque tudo que nós fizemos é destruir até o que nós já temos. Então, por favor, vamos mesmo vamos ser diferentes, vamos mudar esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento, porque a Bíblia diz que no bem da cidade nós também estaremos bem, e Deus é aquele que transforma, Deus é aquele que muda realidades, Deus faz nações do pó da terra, se coloca no topo, Deus faz coisas que ultrapassam o entendimento humano. Se a nação angolana está assim, eu creio que Deus pode fazer alguma coisa, pode mudar esse país, pode mudar essa nação, pode transformar e fazer diferente. Mas se nós nos disponibilizarmos diante de Deus para sermos instrumentos usados para mudar a geração, para mudar essa geração, o nosso país e tudo quanto precisa mais da mão do Senhor e nos disponibilizarmos a sermos instrumentos nas mãos de Deus. Esse vídeo não é para... Não fiz esse vídeo para... Como eu posso dizer? Não é para... Como eu posso dizer? Então, não é... O meu canal não é para coisas políticas ou muita coisa. Aqui é mistura de tudo, porque nós somos filhos de Deus, mas vivemos na terra. Nós estamos inseridos no meio social. Então, nós vamos ter que falar de questões sociais, questões políticas, religiosas. Nós vamos falar desses todos os assuntos.
Então, aqui o principal objetivo desse canal é glorificar Jesus, é exaltar o nome de Deus e espalhar a mensagem de Deus aos confins da terra, porque esse é o nosso objetivo, é a nossa vida, o que nós queremos fazer é espalhar o evangelho até os confins da terra. Esse é o objetivo desse canal, por isso é que eu criei esse canal, porque eu quero ser voz do Senhor, boca de Deus para louvor e glória do nome dele. Eu quero começar aqui na minha nação, no meu país, Angola. Eu quero começar no meu país, a investir no meu país. Nesse vídeo gostaria que muitos jovens assistissem, vissem e que compartilhassem e entender para ver se o entendimento caia sobre nós, que Deus nos faça graça e venhamos entender que nós os jovens somos o futuro do país, o futuro de Angola, que nós podemos pensar diferente para os próximos anos nós agirmos também diferente, que a gente venha tirar da mente esses pensamentos que tem sido a destruição do país, essas palavras de maldição que nós temos declarado sobre a nossa nação, que a gente venha se disponibilizar diante de Deus, em vez da gente amaldiçoar o país, sejamos bênção para o país, sejamos um povo que vai marcar diferença em Angola, que Deus vai usar para trazer o avivamento na nação angolana, retirando os jovens da droga, da prostituição, retirando as pessoas dos maus caminhos, de longe de Deus, que nós jovens nos disponibilizemos diante de Deus, abrimos o coração para Jesus, para que Deus possa fazer na nossa vida e através de nós fazer por toda a nação. Isso é o que eu queria partilhar com vocês hoje, é o que eu queria falar com vocês hoje. Muito obrigada a todos vocês, né? Que estão acompanhando os vídeos. Deixa o like, compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam ver. Vamos mesmo espalhar mais as mensagens positivas, porque a internet está cheia de gente que vem mesmo só usar a internet para vandalizar, fazer coisas erradas. Nós podemos fazer diferente, podemos usar a internet para coisas mais positivas, para coisas que vão nos acrescentar valores, tá sabendo? Coisas que vão fazer a diferença na nossa vida. Então compartilhe o vídeo, deixa o like se você gostou. E nos vemos no próximo vídeo. Sempre que Deus permitir, eu vou estar aqui para gravar vídeo. Talvez não todos os dias, mas sempre que Deus permitir, eu estarei aqui para a gente compartilhar de alguma coisa, para a gente falar sobre alguma coisa. Mas eu quero conversar com vocês, não quero falar sozinha. Vamos interagir, comente aí embaixo, deixa opinião, sugestão de alguma coisa para a gente conversar. Mas que fique bem claro que esse canal não é de política, não é, para denegrir alguma coisa. Aqui não importa a religião também, importa mesmo que Jesus Cristo seja glorificado, exaltado e mais pessoas sejam alcançados, transformados pela palavra do Senhor, que nos liberta e nos transforma e nos faz novas criaturas. Deus abençoe e nos vemos no próximo vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe e até a próxima. Beijo, beijo, tchau!